Nesses 10 anos, a gente pôde perceber que o poder aquisitivo do maranauense cresceu. Nós temos um poder de compra crescente também, e nós temos um consumidor jovem. E também temos preocupação com o consumidor idoso. Nesses 10 anos, a gente tem feito diversas campanhas publicitárias na defesa do consumidor. Então, esse ano, a gente está falando sobre o superendividamento, o crédito consignado com responsabilidade e as tratativas do direito do consumidor. O que o consumidor precisa saber para ter uma compra certa, um empréstimo consignado correto, sem indícios de fraude. Então, assim, o papel do PROCON é garantir que o consumidor não seja enganado no sentido mais comum da palavra. Certo. Reginaldo, o que o consumidor tem diversos direitos, a gente tem uma noção disso, mas em que momento fica inacessível para ele a busca por esse direito? Se ele fez uma compra em uma empresa que não é registrada, que não emitiu uma nota fiscal, que não teve nenhum processo mínimo adequado para que aquela compra fosse registrada e mostrada que foi feita, como é que fica essa questão? Um golpe, por exemplo? O golpe, a gente encaminha essa situação para a polícia. Quem são os órgãos de defesa do consumidor? É o PROCON, né? É o próprio Ministério Público, o DECOM, a Defensoria Pública e as delegacias de polícias, né? Mas, nesse caso, quando eu efetuo uma compra em que não é me dado o direito de receber uma nota fiscal, por exemplo, ou a garantia da gente ter acerca de todos os meus direitos, eu preciso e eu tenho a condição de procurar o órgão de defesa do consumidor. Quando o consumidor chega no PROCON, por exemplo, para reclamar que ele comprou um celular de uma loja em que não emitiu nota fiscal, que não emitiu um recibo, isso para a gente não faz muita diferença. Se ele tiver o local, o endereço, se ele souber como foi que ele pagou, se ele tem algum comprovante de pagamento de cartão de crédito ou de débito, a gente chega junto. A gente vai lá e reclama e faz a autuação, faz o auto de infração ou o auto de constatação, e nós vamos à busca do direito do consumidor, para que ele tenha a garantia de que aquele celular que ele comprou vai ter as garantias constituídas, né? A garantia de 1 ano, a garantia de 3 meses, garantia de 9 meses, de 60 dias. Então, aquela garantia prevista no CDC. Porque hoje o mais comum é a gente ver essa compra online acontecendo, cada vez a forma vem sendo mais praticada e muitas vezes a gente escuta falando esses golpes e a pessoa se dá como perdido, que não tem como recorrer. A gente tem muito cuidado quando a gente pratica a compra online. Primeiro, a gente tem que se certificar de determinadas coisas. Esse site que eu estou comprando é idôneo? Eu fiz uma pesquisa nos órgãos de defesa do consumidor ou na internet. Se você colocar, vai comprar numa loja X, e se você procurar saber se aquela loja é reclamada, se você fazer uma pesquisa no Google mesmo, você vai ter alguma noção. Mas existe uma coisa no direito do consumidor, que quando você compra pela internet, é o direito de arrependimento. Então, quando você eu comprei uma TV, comprei um carro, comprei uma bicicleta, comprei uma caneta, independente do valor, se eu comprei pela internet, se eu comprei à distância, eu tenho 7 dias de arrependimento, né? Então, eu fechei um pacote, por exemplo, academia via Instagram, via internet, via site. Pode ser aqui em Maracanaú, pode ser em Fortaleza, pode ser em outro estado, mas eu fiz isso via online ou via distância, pela internet, eu tenho 7 dias para desistir da compra. E a empresa tem que aceitar o meu arrependimento. Depois desses 7 dias, perdeu-se essa garantia de arrependimento. Então, você vai verificar se as condições que você pactuou estão de acordo com o CDC, com o Código de Defesa do Consumidor. Muito interessante. A Black Friday, como essa Semana do Consumidor, também é um evento internacional. Muita gente, acredito que talvez procure, mas o PROCON fale muito nisso. Quando chega aquela semana da Black Friday, que tem o Black Fraud, que o pessoal chama. Isso. E, por favor, explica pra gente, posso até estar sendo meio leigo aqui, mas a diferença da Black Friday, que eu sei que é uma cesta do desconto, né? Uhum. É aquele movimento feito internacional, e o Dia do Consumidor. Os dois seguem a mesma prática em relação a preços acessíveis ao consumidor, ou Dia do Consumidor vem com essa proposta diferente de alerta? Não, a Semana de Consumidor é uma semana de alerta, é uma semana educativa. Isso nada impede que a gente faça demandas de fiscalização.
Mas é uma semana educativa, de palestras, de levar conhecimento a estudantes, a profissionais de qualquer outra área, enfim, de levar informação. Mas nós temos o dia 15, que é um dia também de promoção, por ser o Dia Internacional, o Dia Nacional do Consumidor. Então, a gente vê essa demanda muito grande de promoções. E aí a gente tem que dar uma recuada e fazer o alerta. Verifique antes de comprar. Faça algumas perguntas. Por exemplo, quando você passar em frente a uma vitrine, se você vê uma TV, você pergunta, eu preciso dessa TV? Né? Preciso. Eu vou utilizar essa TV? Vou. Eu vou poder pagar? Não, então não compre. Se você conseguir resolver e saber resolver essas perguntas, eu estou passando numa vitrine, vamos fazer uma coisa mais prática. Estou passando em frente a um shopping, aí vejo lá uma roupa bonita, uma calça jeans, por exemplo, que é um bem comum, né? Eu preciso dessa calça jeans? Não. Eu vou utilizar essa calça jeans imediatamente, eu estou precisando? Não. Então, por que comprar? Se você compra de forma desnecessária, você vai causar o que a gente chama endividamento. Se você comprar demais, você vai causar um superendividamento. Aí isso acarreta em quê? Em dívidas que chegam a todo o contexto familiar. Que depois será um novo ponto para a gente conversar, debater aqui, seria a questão do empréstimo consignado para comprar bens de consumo. Né? Então, faça algumas perguntas antes de fazer a compra online, à distância ou presencial. Né? Verifique a sua necessidade, verifique o seu poder aquisitivo, o comprometimento. Vamos dar exemplo para quem ganha R$ 1.300 por mês, um salário mínimo. Você precisa comer, você precisa ter transporte. Aí você vai pagar água e luz. Né? O que é que vai sobrar? O poder aquisitivo de quem ganha um salário mínimo ainda é muito baixo. Né? É baixo. Vive com determinadas dificuldades. Então, se você estiver comprometendo diariamente isso, o seu impacto familiar em relação ao seu bem-estar social vai estar sempre comprometido. Então, a gente tem que ter muito cuidado porque quem vende não está preocupado com isso. Uhum. Ele está levando uma informação de venda. O comércio vive de venda, né? Então, quanto mais eu vendo, melhor é para quem vende. E também não é agradável que o fornecedor, o comércio, ele jogue determinadas informações que iludam o consumidor. Porque ele sabe, se o consumidor passar a ser endividado, ele vai também comprar menos. Então, a gente precisa de uma compra certa, justa, e que o consumidor possa pagar. Então, a gente tem que ter muito cuidado, muita seriedade e serenidade na hora de for comprar e comprometer a renda familiar. Esse bate-papo é educativo, muito com o consumidor, mas acredito que o Procon faz esse trabalho também com as empresas em relação a como fazer essa abordagem. Existe uma orientação do Procon com a empresa, como você está falando, dessa discussão da abordagem ser honesta? A gente faz esse trabalho porque a gente vai a shoppings, nós vamos a lojas, nós vamos no corredor comercial. Por exemplo, aqui nós vamos no shopping de Maracanaú, nós vamos ali no corredor, naquelas ruas que tem muita economia informal também, ou formal, e a gente leva conhecimento e diz assim, olha, as vitrines precisam ter informações de preço, você precisa colocar o Código de Defesa do Consumidor aqui, você precisa ter informações claras, objetivas, de preço, de valores, de garantias. Né? Então, quando o fornecedor, ele... É muito pertinente quando você for fazer uma compra, às vezes a gente é antipático, quando um consumidor começa a perguntar demais, o fornecedor às vezes nos deixa ou nos torna antipático. A gente pergunta, esse equipamento tem garantia? Qual é a garantia desse equipamento? É até 90 dias? A garantia contratual e a garantia da loja, qual é? Né? Então, pouca gente sabe o que é uma garantia contratual e qual é a garantia que o fornecedor nos dá.
E qual é a diferença? Vamos dar um exemplo aqui. Eu vou comprar um celular ou uma TV. Um celular é um bem, não é um bem que a gente pode dizer muito durável, mas também não é um bem que se descartável. Né? Ele tem uma garantia de 90 dias, por exemplo, que é uma garantia ali de um bem mais durável pelo CDC. Aí a loja nos dá uma garantia de 1 ano. Então, a minha garantia do fornecedor é 3 meses mais 12 meses. Não é 1 ano contando com esses 3 meses. Então, se eu vou comprar uma TV e ele me dá uma garantia estendida, aí você tem que fazer a pergunta, quando é que começa essa garantia estendida? Né? Essa garantia estendida, quando termina a garantia da loja e da loja quando termina a minha garantia contratual. Qual é a minha garantia contratual? É os 90 dias, mais os 12 meses que a loja me dá. E se eu comprar uma garantia estendida, depois que termina essa, é mais 1 ano, entendeu? Então, a gente chega lá no Procon, as pessoas chegam no Procon e compram uma garantia estendida e a loja não aceitou mais porque passaram-se 12 meses. Aí eu digo, não, se ela comprou uma garantia estendida, ela está começando agora. Então, é no 13º mês, tem mais 12 meses. E se a gente se estender mais, ela ainda tem 3 meses que antecederam essa que garantia. Era que a marca deu. A marca deu, que é a contratual, é o fabricante. Porque nós temos a garantia do fabricante, nós temos a garantia da loja que ela deu e nós temos a garantia estendida. Então, a gente tem que ter a gente tem que ter essas informações. Quem passa essas informações é o fornecedor, é a loja que você está comprando. Eu, consumidor, eu não tenho uma obrigação, muito embora eu tenha que ter algumas informações sobre tudo. Até porque quando você faz um contrato, tem tanta ali letrinha minuciosa, ali pequenininhas, ali, além de que precisa de interpretações diversas, que o consumidor, a maioria das vezes, não sabe interpretar, não sabe ler, né? A ler o que a lei ali está dizendo, né? Não é que não saiba, mas precisa ser interpretado. Então, a gente precisa ter muito cuidado. O fornecedor precisa prestar informações claras, objetivas sobre os direitos do consumidor na compra, na efetuação, no momento que ele está efetivando a compra. Aí, sim, não há problema nenhum. E ainda há o problema quando essas informações não são verdadeiras. Aí o que é que você faz? Você reclama ao Procon. Chega lá, vai lá no Procon, diga, eu preciso abrir uma reclamação contra essa empresa. Aí nós vamos atrás da empresa, a gente faz a pesquisa, a gente diz o que é que ele precisa trazer, o que é que ele precisa, como é que ele precisa agir. A gente faz o primeiro contato, que é o que a gente chama atendimento preliminar. Depois desse atendimento, se a gente não conseguir resolver por telefone, nós vamos fazer uma audiência. Se a gente não conseguir resolver por uma audiência, aí esse processo vai para a análise do mérito dele, para julgamento. E a gente vê se tem fundamento ou não a reclamação e pode haver aí a aplicação de multa. E essa reclamação, para ser feita de forma formal, não necessariamente precisa ser presencial. Tem no site do Gov uma aba do Procon. A gente tem um e-mail do Procon, que o consumidor pode mandar a reclamação ou pode requisitar uma fiscalização. Aí a gente analisa esses e-mails, né? A gente verifica se é necessário mesmo uma fiscalização ou se a gente pode fazer apenas um atendimento preliminar. Mas as audiências, elas foram à distância, mas agora nós estamos trabalhando com a audiência presencial. Por quê? Porque é mais fácil a gente resolver essa audiência quando ela é presencial. A gente tem um contato direto com o consumidor e com o fornecedor. Se o fornecedor ele é obrigado a participar dessa audiência. E essa questão da punição com a empresa? Porque dentro dessa área da venda tem a mega empresa e tem a micro. A punição cabe a mesma para as duas? Não, Como não. funciona? Dependendo da gravidade, né, da infração em cima do consumidor, dependendo do grau de infração que a gente faz analisar, a gente analisa e a gente vai ver a dosimetria da pena. A gente vai fazer análise, mas a gente leva em conta o potencial econômico da empresa. Claro que uma empresa pequena não pode ser multada da mesma forma que uma empresa que deveria, pelo potencial econômico dela, pelo tamanho dela, pela receita que ela tem, zelar mais pelo consumidor. Então, um microempresário que está ali vendendo e que
comete alguma falha na defesa do consumidor, na garantia do consumidor, ele tem menos condições do que um fornecedor que tem um respaldo grande, que tem receita bem gigantesca, como bancos, por exemplo. A gente não pode comparar o poder que tem, né, um fornecedor como um banco, como uma loja que vende nacionalmente ou internacionalmente, esses grandes mercados. A gente tem que agir conforme o tamanho da loja. E como tem consumidores com a desinformação, acredito também que tenha, principalmente nessa tendência hoje que é o próprio negócio, muitos microempresários desinformados. Quando chega para o PROCON uma denúncia, aconteceu algo, e vocês percebem que aquele microempresário nem a informação do dever dele tinha. É um trabalho à parte, porque tem a punição e tem o educativo por trás, né, da empresa. A gente diz o seguinte, quando eu passo a ser empresário, né, quando eu passo a empresariar, quando eu passo a vender, né, eu entendo que ele tem que ter conhecimento de determinadas coisas. Então, é o ônus que o empregador, né, que o fornecedor, empregador, não o fornecedor, tem que ter, que é prestar as informações. Então, assim, ele tem a obrigação de saber. Né? Quando eu vou colocar no mercado, no mercado consumerista produtos à venda, eu tenho que saber qual é a minha responsabilidade quanto a isso. Né? É igual o empregador quando deixa de prestar algumas informações a respeito do empregado. Né? Aí eu não sabia que era obrigado a assinar a sua carteira. Como é que você não sabia? Você tem que saber. Você vai empregar e não sabe? Você vai vender uma TV, você vai vender qualquer outro produto que você vai... eu não sabia que ele era ruim. Como é que você vai vender um produto que é ruim? Por que você não sabia? Como é que você quer ser um empreendedor, um fornecedor, se você não tem conhecimento da legislação consumerista, do Código de Defesa do Consumidor? Por isso que é importante que todo empreendimento, todo comércio, obrigatoriamente tem que ter um livro de reclamação e tem que ter um livro do CDC, para que eu, consumidor, que tem o menor poder na relação de consumo, imagina, o João ali na frente de uma empresa nacionalmente grande. O que é que o João, qual é o poder do João na frente de uma loja, de um mercado grande? Nenhum. Então, quem é que tem maior poder na relação de consumo? Quem vende? O fornecedor. Então, eu tenho sempre que, como fornecedor, prestar a boa venda, e essa boa venda é eu vender direito. E sem esquecer que a boa venda não termina quando eu pago e quando eu recebo. Ela continua nos pós-venda, né? Pós-venda. Ela continua no meu período de garantia, ela continua no meu período de assistência que o fornecedor tem que me dar. Então, é muito importante que eu saiba o que é que eu estou comprando, onde eu estou comprando, e, além de tudo isso, o que antecede, como é que eu vou pagar? Eu vejo muito a questão quando você falou de pesquisar a reputação de uma loja, um serviço na internet, que a gente vê logo lá, tem um site que é bem comum, que é o Reclame Aqui. E eu vejo as empresas dando respostas lá. Como é que funciona? Essas reclamações, elas chegam também ao PROCON? O Reclame Aqui é um site? Não, é um site, é um site privado. Sim. Né? Em que você faz a reclamação e eles entram em contato com a empresa e geralmente resolve, ou poderia haver a possibilidade de resolver. Mas nós temos o consumidor.gov, né? Que também é desabafo. É do governo, né? Que é mais garantido porque eles têm um prazo para responder para a gente. Então, aquele consumidor que não tem acesso ou não quer ir aos órgãos de defesa do consumidor, ele pode ir ao consumidor.gov. Lá ele presta as informações, bota o CPF dele, o telefone de contato dele, tudo que ele fez, tudo que ele comprou, e ele diz qual foi o problema que ocasionou a reclamação dele. E aí ele vai estar fazendo a reclamação direto ao PROCON. Direto ao consumidor.gov. Não é ao PROCON, mas tem um grau de resolutividade também grande também. Né? Por exemplo, no período da pandemia, em que a gente não tinha um acesso direto aos órgãos de defesa do consumidor, porque houve aquele fechamento, o consumidor.gov foi muito atuante, porque tudo era feito por ali.
né, de forma. Mas no Procon aqui de Maracanaú, nós temos nosso e-mail, procon@maracanaú.ce.gov.br. Você pode mandar sua reclamação e pode pedir que se abra uma reclamação. Aí coloca lá os dados da empresa que ele comprou, do comércio que ele comprou, e imediatamente a gente abre uma notificação. O fornecedor recebe a notificação em casa para comparecer ao Procon em data certa e hora certa para que a gente tenha um primeiro contato, que é uma audiência de conciliação. Interessante. Voltando a falar da Semana do Consumidor, que já vem sendo feita há anos, acredito que vocês já são preparados para uma demanda comum. Ela segue um padrão, o que é mais procurado, o que é mais... Dependendo da região, a gente sabe o que é mais procurado e o que é mais reclamado. Nós temos as 10 maiores... Todos os anos a gente presta a informação das 10 empresas mais reclamadas no Procon, né? Então, se você perguntar quais são as empresas mais reclamadas em Maracanaú, se a gente falar de serviço, é a mesma de Fortaleza, né? Se você procurasse em Sobral, Juazeiro, nos maiores centros, são as mesmas empresas reclamadas. Geralmente essas empresas são internet, elas têm esse padrão? As empresas são as concessionárias de serviço público, né? Enel, CAGES são as mais reclamadas. Mas nós temos hoje uma equipe que é capitalizada, né, para a gente tentar resolver isso, né? Então a gente tem um contato muito direto com a ouvidoria da Enel e a ouvidoria da CAGES, em que a gente evita um poder de demanda maior do Procon. Aí a gente tenta várias vezes, olha, vamos resolver isso, o consumidor recebeu 2 faturas no mesmo mês, isso não pode, a gente insiste no telefonema. Quem entra para reclamar no Procon, nós temos 95% de garantia de resolução. Aqueles 5% por ali é referente a uma possibilidade de multa, a uma possibilidade de que a reclamação dele não seja fundamentada, que muitas vezes o fornecedor também tem razão, né? É o que eu ia abordar, que tem os deveres do consumidor. Claro que... E que ponto entra? Para deixar bem claro para as pessoas que... O pessoal tem aquele papo, aquela aspas de que o cliente tem sempre razão, mas não é bem assim. A premissa que o cliente tem sempre razão é quando ele chega à loja. Entendeu? Então, quando o consumidor chega à loja, o fornecedor tem sempre que pensar, eu não posso perder esse cliente. Ele sempre tem razão. Depois que ele efetua a venda, depois que ele efetua, então depois que ele mostra as condições de venda, ele pode fazer uma análise do consumidor. Pode se precaver de fraude. Então, assim, o consumidor que faz a prática lesiva ao fornecedor, a gente detecta também. A gente manda para a polícia investigar, a gente manda isso para o Ministério Público. Então, assim, o consumidor que, nesse momento agora também como há no final do ano de Black Friday e nesse Semana do Consumidor, só que a expertise do consumidor, do fornecedor, ela é grande. Então, assim, para 10 consumidores, nós temos ali 1 ou 2 que praticam fraude. E, geralmente, essa fraude ela é pactuada com alguém que tenha conhecimento com os fornecedores. Ele não faz essa prática só, que é a questão do cartão roubado, do cartão fraudado, do empréstimo consignado falso, da promessa de um consórcio que vai ser sorteado em data certa, hora certa, que isso não existe. Aí você é abordado por um agente e diz assim, olha, eu estou vendendo aqui um consórcio em que você vai ser sorteado depois que você pagar esse valor X. Daqui a 60 dias você vai ser sorteado. Isso não existe. Então a gente leva esse conhecimento sobre consórcio, sobre essas promessas de consórcio, sobre essas promessas de contemplação que não são devidas, que não são... Falsas promessas, né? Reais, que são falsas. Né? E que você falou que o consumidor fazendo aquele processo online tem aquele direito dos 7 dias, dos 7 primeiros dias. Direito de arrependimento. Direito de arrependimento. E você falou que existe de 10 consumidores, 1 ou 2 que faz essa questão do mau caratismo. Já percebi e já presenciei o consumidor que compra com o link de pagamento do cartão, diz que está sem um cartão no momento, mas quer fazer a compra,
faz a compra, realmente tem um comprovante do pagamento do cartão de crédito, ele envia ao comércio, o comércio disponibiliza e dentro desses 7 dias ele cancela a compra como não identificada e fica com o produto. O lojista lesado nesse movimento, ele entra em contato também com o PROCON? Ele pode entrar em contato com o PROCON, mas nesse meio aí, como é fraude, na relação de consumo, houve uma fraude, é caso de polícia, né? Não houve uma relação de consumo fraudada. Quem fiscaliza, quem investiga fraude, nesse caso, é a polícia. Tem que abrir um inquérito, ele faz um boletim de ocorrência, investiga. Por exemplo, você entra no site da loja X, aí lá você quer emitir um boleto de pagamento. Se você não tomar as devidas precauções, você pode estar entrando num site errado e emitir um boleto errado, um boleto fraude. Se a gente verificar que aquela loja, que aquele banco não participou dessa fraude, é caso de polícia. Não é mais. Não tem o que resolver. Não é mais uma relação de consumo. Agora, se ele entrou no site do banco, se ele entrou no site da loja, esperando garantia, e a loja não deu segurança digital para ele, é relação de consumo mais polícia. Ele pode procurar as duas coisas. Entendeu? Então, o pagamento de boleto fraudado pode ser uma relação de consumo, mas é caso de polícia. Mas de uma forma ou de outra ela vai estar sempre atrelado com o caso de polícia. Vai sim. Então é bom que o consumidor ele abra uma reclamação no PROCON e também faça um boletim de ocorrência, porque as duas coisas correm separadamente. Como diretor executivo, em geral, você pode falar até melhor em relação ao pessoal, até de outras cidades que acompanham a gente. Existe o PROCON no Maracanã que vai estar mudando de endereço que você falou. Nós estamos agora, né, na Rua 4, número 370, ali perto do Corpo de Bombeiros. Estamos bem mais central, né, ali na rua, e nós estamos com novas instalações bem confortáveis, toda no ar-condicionado, toda uma equipe preparada para receber de forma mais confortável todo mundo, equipe competente, né? Então a gente atende em média de 20 a 30 consumidores. Estou falando de aluno porque nós vamos fazer umas palestras nas escolas, né? Aí já é um spoiler. E nós atendemos em média de 30 pessoas por dia e nós fazemos 7 audiências por dia, de segunda a quinta-feira. E esse atendimento não se limita a Maracanaú ou sim? É ideal procurar... Preferencialmente Maracanaú. Porque nós temos a nossa competência territorial. Mas se chegar a Pacatuba, se chegar a Guaiúba, se chegar aqui essa região da região metropolitana, se a gente não puder dar suporte administrativo, a gente indica qual é o suporte, onde é que ele vai encontrar, se é no DECOM ou se é na Defensoria Pública. E se a gente tentar e puder resolver, a gente resolve. A gente não deixa ninguém sair do PROCON sem ter um norte. Ou resolve no PROCON, ou vamos ver onde é que a gente... Ou sai bem encaminhado. Na maioria das vezes a gente consegue resolver. E fala mais pra gente então sobre essas palestras aí que vai para as escolas, se você já soltou um spoiler. Dessa semana, a Semana do Consumidor, nós vamos a 4 escolas públicas e nós vamos a uma, ou, salvo engano, uma escola privada, porque a gente tem interesse de levar conhecimento aos adolescentes, né? Pessoal aí de 12 a 20 anos, que são os maiores consumidores e que não tem muito interesse de saber qual é o seu direito como consumidor, né? Então, ele compra, ele não quer saber muito as consequências do que está comprando. Então, comprar produto adequado, que não põe em risco. Vou dar um exemplo aqui. A venda de carregador de celular no Brasil é um dos maiores que tem, né? E Maracanaú também. E carregadores falsos. Então, a gente leva essa informação que quando você está comprando, por exemplo, um carregador de celular falso no comércio, de forma informal, ele é barato, ele custa 20, 30 reais, pode ser, não sei quanto é que ele custa. Independente do preço, ele é falso. Mas isso pode comprometer a vida e a dignidade do consumidor. Por que eu falo em dignidade?
Porque quando um carregador desse explode, ele mexe em toda a estrutura da pessoa. Se pega a pele, pega a questão dele saber, dele se planejar para o mundo afora. Tá entendendo? Então, assim, mexe com a vaidade. Aí a gente tem casos em que, no Brasil, que você dorme ao lado de um carregador, ele explode, queima a pele. Então, assim, vai afetar a vida sentimental, a vida profissional dessa pessoa durante muito tempo. Então, a gente tem essa preocupação de levar essa educação. Não compre produto falso. Não... Ele também prejudica a vida útil do aparelho. A reclamação vai ser feita a produtora do aparelho, quem criou o aparelho, sendo que quem colocou a vida útil em risco foi... Então, assim, quando você compra um produto falso, você está alimentando uma cadeia de erros. Aquele que traficou, aquele que fez, aquele que não... Até porque a gente, no Código de Defesa do Consumidor, a gente não pode aceitar produtos nocivos à saúde. É proibido comprar produtos falsos. Então, assim, do jeito que é proibido eu comprar, é proibido vender. E como Então, aquele que compra produto falso, por exemplo, é um caso de polícia, porque ele está alimentando uma cadeia ilícita. E a gente sabe que, infelizmente, é comum essa venda do falso. Precisa da denúncia, o PROCON Precisa da denúncia. De surpresa. Se a gente souber, a gente pode chegar de surpresa. Por exemplo, a gente chega, aí a gente se identifica como PROCON, né? A gente pede... Esse produto aqui, me mostra aqui as notas fiscais dele, de entrada dele. Geralmente não tem. Não tem. Enquanto você vê a prateleira ali cheia de miudezas eletrônicas, a grande maioria não entra de forma legal. Não entra com abatimento, com informa. Aí o município deixa de arrecadar, né? Deixa de entrar ICMS ou qualquer tipo de arrecadação municipal, federal ou estadual. Enfim, você está ali na prática de atos que não são corretos, que são nocivos à saúde, né? Então, o consumidor não pode comprar produtos falsos que põem em risco a sua saúde, e o fornecedor não pode vender que põe em risco a saúde do consumidor. E a punição imediata, recolher o estoque, multa, pode até fechar. O PROCON tem poder de polícia, né? Ele pode multar, pode fechar, pode encaminhar, fazer busca e apreensão ali devidamente de forma legal, e fazer isso para encaminhar para a polícia. Um caso que eu vi, foge até dessa questão da falsificação, mas quando você falou dos jovens das compras, né? Dessa relação do jovem com a compra. Foi um caso de uma criança que, com o celular do pai, estava jogando, entrou no aplicativo de compra e encomendou 15 pizzas para casa. Ela comprou e chegou. Essas pizzas, foi surpresa. Num caso como esse, que é uma fatalidade, é difícil acontecer. Como é que fica o consumidor e o servidor? O servidor, o prestador de serviço, o fornecedor. Primeiro assim, esse acesso deveria não existir, né, ao celular. É o poder patriarcal ali que deveria ter sido vigilante. O poder do pai e da mãe que deveria ser vigilante. Mas o fornecedor, ele tem habilidade para determinadas coisas. E deve ter, principalmente para atestar, pedir 15... Vamos lá, que seja 5 pizzas. Em comum, né? É um pedido em comum. Então, ele tem que perguntar, você está falando com quem? De onde é? Se certificar que é isso mesmo, são 15 pizzas. Se o tom de voz é de criança, se é pelo ali, estranhar, ver o histórico do cartão, né? Então, assim, você tem que perceber se não está sendo enganado de forma não proposital. Inocente, né? Então, assim, uma criança pede, ela não sabe se está pedindo 1 ou 10 ou 15, aí você vai avaliar. É esse poder de conhecimento que a gente tem que levar ao fornecedor, esse processo educativo, né? De não vender por vender e o consumidor de não comprar por comprar. Essa mera relação de consumo, sem garantia, sem deveres, ela é muito perigosa e ela causa muito dano dentro da sociedade, dentro do mundo comercial, do mundo em que a gente tem que se prevenir diariamente
principalmente agora na questão de mídias digitais. Vou dar um exemplo que aconteceu comigo, eu que tenho experiência. Eu recebi um telefonema em que me dizia que eu tinha feito um Pix, né? Aí, que eu olhasse se a pessoa tinha recebido mesmo. Aí eu disse, estranhamente, eu não fiz nenhum Pix. Quando eu entrei no meu banco, lá no meu celular, imediatamente eles clonaram minha senha, né? Não sei como até hoje. Então, eles fizeram 4 Pix e fizeram 4 compras dentro de um aplicativo que eu esperava ter segurança. Eu que sou acostumado, eu que trato isso diariamente e fui vítima. Imediatamente eu cancelei o cartão, imediatamente eu desbloqueei, eu bloqueei meu telefone, eu tirei a internet. E agora, isso é importante saber o quanto você está vulnerável. Quanto nós, consumidores, somos vulneráveis diante do fornecedor. E esse fornecedor pode ser o banco, pode ser o comércio, pode ser a pessoa que vende pela internet, pode ser a pessoa que vende pelo Instagram, né? Então, assim, nós, consumidores, somos sempre vulneráveis. Sempre. Aí tem 2 palavras que a gente trata no direito do consumidor, que é vulnerabilidade e hipossuficiência. O que é um consumidor hipossuficiente? Aí a gente leva vários conhecimentos jurídicos. Pode ser insuficiência técnica, quando ele não tem conhecimento de como funciona este celular, ou hipossuficiência jurídica, quando ele não tem conhecimento dos direitos dele, ou hipossuficiência da situação que está na relação de consumo. Todo consumidor é hipossuficiente? Não. E a gente trata da questão da hipossuficiência financeira, né? Por exemplo, eu comprei uma Hilux. Eu sou obrigado a conhecer, por eu ter dinheiro e por eu ter comprado uma Hilux, saber como é que funciona a Hilux? Se ela der um prego, se ela der um defeito, se ela tiver um vício, é igual a pessoa que tem menos condições financeiras que comprou um celular. Então, a gente iguala. Quando o consumidor chega no Procon, a gente não quer saber se ele tem dinheiro ou não. Ele não quer saber se ele comprou uma Hilux ou comprou um carrinho de brinquedo. A gente quer saber se o direito dele foi garantido. Agora, o hipossuficiente, o idoso, o mais vulnerável, aí nós procuramos dar uma atenção melhor, porque a gente sabe que o idoso é mais vulnerável, ele é levado mais a se iludir, podemos dizer isso, com determinadas coisas. Então, a gente sabe que o filho, ou o neto, ou o sobrinho, ele pode ter um poder de convencimento muito grande em cima de um avô, em cima de uma avó, em cima dos pais. Então, a gente tem que educar o filho, né, o sobrinho e os netos, principalmente, para dizer, olha, vamos proteger minha avó, vamos proteger meu avô. Não vamos enganar ele, não. E eu digo aos avós que não dê seu cartão para os seus filhos nem para os seus netos, porque um cartão de crédito é uma tentação, né? Um cartão de débito não é uma tentação tão grande como um cartão de crédito, porque tem limites ali, né? Agora, um cartão de débito, eu posso fazer o quê? Um empréstimo consignado, em qualquer outro... Tem comércios que têm essas habilidades. E, às vezes, não é nem um empréstimo consignado, porque o empréstimo consignado ele tem uma margem, 30% ali de comprometimento, ele precisa ser feito num banco conceituado, um banco sério, mas tem aqueles empréstimos que são feitos fora da margem do consignado, que é um perigo, que isso causa o quê? O que a gente chama de superendividamento. Que também faz parte de uma prática não tão correta, esses empréstimos que antes era mais inacessíveis ser feito, mas hoje é comum a gente ver muitas empresas de empréstimos no calçadão. Existe essa prática também que
demanda muita coisa para o PROCON? Muito, muito. Eu acho que 40% a 50% dos processos do PROCON são referentes a empréstimos consignados. Em empresas que não necessariamente são bancos, são empresas... Não são bancos, são empresas em que abordam o consumidor na rua, ou então que visitam o consumidor. Olha, se você receber uma visita de uma pessoa lhe ofertando um empréstimo, ou então você recebe, está andando na rua e lhe oferece um empréstimo, pense 2 vezes, mas faça algumas perguntas, mas faça a única pergunta: por que eu não vou numa agência bancária? Se ele está me ofertando aqui no meio da rua, por que ele não está dentro de uma agência bancária? Por que ele não está dentro das nossas agências bancárias mais corretas? Até mesmo porque dentro das agências bancárias ainda existe a possibilidade de fraude. Imagina na rua. Imagine na rua. Então, se certifique muito bem do atendimento que você está dando. Não dê sua senha para ninguém. Não faça compra no cartão de ninguém. Não empreste seu cartão de crédito ou de débito para ninguém. Não desloque, não forneça sua senha para ninguém para a internet, né? Porque isso vai complicar a sua vida. Então, a Semana do Consumidor, a gente vai levar essas informações a estudantes do nível médio, nível fundamental, para que eles zelem pelos seus pais, pelos seus avós, que eles não comprometam sua renda familiar. Por exemplo, mais uma vez, se você fizer empréstimo, você vai estar tirando do seu dia a dia. Se você fizer um empréstimo para comprar uma TV, se você não tiver outra TV lá e se você não puder pagar, você vai ficar com uma TV e não vai poder pagar. Vai para o SPC Serasa, vai ficar com o seu score baixo, não vai poder mais fazer empréstimo consignado, ou qualquer outro empréstimo, porque quando seu nome vai para os órgãos de defesa do consumidor, ali prende sua vida comercial, né? Então é bem... E às vezes você suja o nome para o resto da vida por uma TV. Suja. Você vai... E a tentação, quando você compra uma TV, não é só a TV. Aí você vai querer o som, você vai querer roupa boa, você vai querer moto, você vai querer, assim, tudo. Mas muitas vezes vai ficar parado na TV porque não vai dar para comprar. Não vai dar. Então, se você... eu quero uma TV... Veja lá se você pode comprar, tá entendendo? Seja responsável na sua compra. Faça um empréstimo responsável. Faça um consignado respeitável. A gente não pode aqui criminalizar o instituto do empréstimo consignado, porque ele tira muita gente do prego também. Às vezes esse empréstimo vem para colocar um negócio. Aliviar, né? O negócio é a forma educativa que você fala de usar ele de forma inteligente. Você vai fazer um empréstimo para comprar um bem de vaidade ou fazer um empréstimo para colocar um negócio que vai te render mais dinheiro, você vai pagar o empréstimo e ficar com uma renda futura. Usar de forma inteligente. A gente vê que nesses 40 anos do município, que nós estamos festejando agora, o poder aquisitivo do povo melhorou bastante, né? Mas nós vivemos num momento em que há inflação, né? Então, não compre, não desperdice seu poder aquisitivo para comprar aquilo que você realmente não precisa. Invista na educação, invista na saúde, invista naquilo que você precisa para melhorar sua vida, né? Então, se você puder economizar para melhorar a sua vida daqui a um tempo, esse é o caminho. Então, você se endividar para ter objetos supérfluos não é conveniente, não é salutar, não é razoável fazer isso. Esse debate, gente, é só a pontinha do iceberg. A Semana do Consumidor está vindo aí para ter um debate educativo que se aprofunda bem mais nesse tema, te orienta melhor. E eu peço que você, mais uma vez, Reginaldo, sua câmera é essa aqui, ó. Você fale direto com o pessoal de Maracanã e convite para essa semana. Nós estamos, a partir de segunda-feira, em 4 escolas. Nós estamos funcionando na Rua 4, 370. Nós fazemos um trabalho, só para você ter ideia, ano passado nós atendemos mais de 2.400 pessoas. Não, 2.400 audiências nós fizemos. Nós atendemos mais de 7.000 pessoas ano passado. E nós temos uma meta hoje
né, para esse ano de atender mais de 14 mil pessoas, que é dobrar o nosso número de atendimento. Nós aceitamos reclamações por e-mail, por telefone, nos façam as visitas. A gente convida aqui o consumidor e o fornecedor para fazer uma visita ao PROCON. O consumidor e o fornecedor, que é a quem me dirijo agora, que tem dúvidas sobre os direitos do consumidor, nos procure que a gente faz uma aula educativa, a gente explica como é que funciona. Se você tem interesse de saber como é que funciona um órgão administrativo, como é o DECON e o PROCON, a gente lhe ensina, a gente lhe mostra. E ao consumidor, no próximo dia 15, nós estamos inaugurando a nova sede do PROCON, na Rua 4, número 370. Estamos à disposição para lhe atender. Nós vamos fazer fiscalizações no comércio, nós vamos fazer fiscalizações nos shoppings, nós vamos fazer campanhas educativas. Mas é muito interessante que o nosso objetivo não é fiscalizar nem arrecadar. Nosso objetivo é levar conhecimento e direito ao cidadão maracanauense, né? Então, se você tem dúvidas que eu posso comprar nesse site, pesquise, ou então vá ao PROCON que a gente lhe diz. Se você tem dúvida se deve fazer ou não o empréstimo consignado, vá ao PROCON que a gente lhe explica, a gente lhe indica. Se você tem dúvida houve fraude na sua compra, vá lá que a gente mostra os indícios se houve ou não. Então, assim, nós estamos no PROCON para ajudar, para atender o consumidor de Maracanaú e o consumidor que sente necessidade de ter conhecimento sobre os seus direitos relacionados ao consumidor. Jano, mais uma vez agradeço muito ao bate-papo. Obrigado a você, obrigado a todos que fazem aqui a TV. Se deixar aqui, a gente vai falando o dia todo, né? Porque tem muita coisa que a gente precisa explicar, que a gente precisa atender. A relação de consumo com o crime, entendeu? A gente pode depois verificar. A gente está de portas abertas para receber vocês aqui. A gente pode fazer isso, mas é muito importante que o PROCON funcione, né, de forma a garantir os direitos e deveres do consumidor e do fornecedor. Muito obrigado e parabéns. Portas abertas para... Parabéns pelo programa, parabéns pela equipe e estamos à disposição. Fique sabendo, vai fazer um break agora e daqui a pouquinho volta com mais bate-papo e mais entrevista.